portugueses que, apesar do confinamento, foram passear à beira-mar e apanhar banhos de sol no Dia dos Namorados. Algumas destas idas à praia terminaram com multas de centenas de euros. Banhos em Caxias, toalha estendida quando não se pode e um piquenique do Dia dos Namorados que acabou com uma coima de 200 euros por pessoa. O tempo propicia estas determinadas situações. Foram todas identificadas porque não correspondiam às exceções previstas. Foram identificadas e irão ser autuadas. Com mais de 20 graus, em Quarteira registra-se o mar para levar para o lado de lá do Atlântico. O que é que leva consigo para os Estados Unidos? O amor da minha terra, de onde eu nasci. Terra onde a GNR apostou na sensibilização com a Polícia Marítima e a Proteção Civil. Na nossa idade temos que andar um bocadinho. Para te desnubiar um pouco a cabeça, que fiquei toda a semana dentro de casa. Na 25 de Abril, o costume. Pediram-me os documentos da viatura, pediram-me os documentos de identificação e a declaração para poder prosseguir. Vai trabalhar? Vou trabalhar. O trabalho é a justificação de quase todos. A maioria dos condutores circula efetivamente em deslocação profissional. Todos os outros apresentam um ou outro motivo que a cada momento justificamos de acordo com a lei. Mas mesmo assim, 10 condutores foram encaminhados para casa, a mesma recomendação dada em Oeiras. Sim, tem que voltar para casa, não pode ficar circulando. Só onde a gente reside, que é na zona de Sintra. Estão aqui em Oeiras a fazer o quê? Nós estamos olhando as paisagens. Só dar um passeio. Nós estamos olhando as pessoas bonitas. E agora? Vão para casa? Vamos para casa. Há muitas pessoas também a praticar exercício físico e a passear com animais de estimação. Isso é permitido? Sim, é permitido desde que se enquadrem nas normas vigentes no diploma legal, ou seja, que se encontrem dentro do concelho da residência e nas imediações do mesmo. Só mesmo os filhos da terra é que podem aqui passear e namorar. É Dia dos Namorados, é por isso que estão a passear. Passeamos todos os dias, mas enfim. Todos os dias é Dia dos Namorados. São muitos anos de casamento. E que sejam muitos mais. É preciso recuar mais de 100 anos para encontrar um mês em Portugal com mais mortos do que janeiro passado. Morreram 19.628 pessoas, das quais 5.576 com Covid-19. Portugal não estava preparado e, por isso, multiplicaram-se os contentores frigoríficos para tentar armazenar corpos. Nunca este corredor esteve tão silencioso e com tanto ruído. Dentro desta urna de latão vão os corpos de quem não resiste. Joaquim e Luís já perderam a conta às vezes que fizeram este trajeto durante o dia e durante a noite. Num mundo sem pandemia, num país sem Covid-19, este vírus que tirou tanto a tanta gente, não seria necessário pensar em soluções para garantir um mínimo de dignidade a quem morre. Mas janeiro foi o mês com mais mortes dos últimos 100 anos. É preciso recuar ao pico da gripe pneumónica no final de 1918 para encontrar números mais elevados. Nos primeiros 31 dias de 2021, morreram 19.628 pessoas. A Covid-19 levou mais de 5.500. O Hospital Santarém acedeu ao aluguer de contentor frigorífico que veio aumentar a nossa capacidade de resposta em 10 corpos. Tínhamos uma capacidade na nossa casa mortuária de 20, com este contentor totalizámos uma capacidade de armazenamento de 30 corpos. Esta é a realidade que muitos hospitais temem a mostrar. Contentores frigoríficos estão espalhados pelo país e são a única forma de tratar quem parte com o respeito possível. A morgue do Hospital Distrital de Santarém nunca chegou à ruptura, mas a taxa de ocupação rondou os 80% durante vários dias. A média de mortes durante o mês de janeiro no Hospital Santarém foi à roda dos 15 por dia. Relativamente ao período homólogo de janeiro de 2020, qual seria a média da mortalidade? Seria uns 6 por dia. Foi em meados de dezembro que a administração desta unidade em Matosinhos tomou a decisão de alugar um contentor.
aumentou para o dobro a capacidade de 10 postos da morgue. São sempre notícias más, mas o que temos que fazer é assegurar que não serem confrontadas as pessoas ainda mais com situações de indignidade ou de menor dignidade no tratamento dos corpos dos seus entes queridos. Com muitos hospitais a chegarem ao limite, os Ministérios da Justiça e Saúde uniram-se para reforçar a capacidade de frio das casas mortuárias. Para isso, contaram com a ajuda do Instituto Nacional de Medicina Legal. O Instituto, face a este aumento de entrada de corpos, tem vindo a reforçar a sua capacidade de frio, fê-lo já em 17 dos seus serviços médico-legais e continuará a fazer. Francisco Corte Real revela que só no mês de janeiro chegaram à delegação de Lisboa 275 corpos para autópsia. É um aumento de 94% face ao mesmo período de 2020. O número de corpos por reclamar também triplicou. Nunca tinha morrido tanta gente em casa ou até mesmo na rua, permanecendo mais de um mês sem que alguém as procure. Com a terceira vaga a não deixar respirar a capital, os contentores frigoríficos multiplicaram-se. Fora do plano de contingência do IML, no Beatriz Ângelo estão hoje instalados 6 contentores. A taxa de ocupação tem rondado os 100% nas últimas semanas. O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental alugou 5, já o Vila Franca de Xira instalou 4, o Corri Cabral 3, o Amadora Sintra, o Santa Maria e o Centro Hospitalar Barreiro Montijo reforçaram a capacidade com 2 contentores cada um. Em Lisboa, o tempo de espera nos 3 crematórios de gestão municipal é agora de 1 semana. A autarquia garantiu à RTP que já alargou os horários, estando a ser feitas 20 cremações por dia. Foram adquiridas no ano passado 9 câmaras frigoríficas, mas o aumento de mortes registado nos últimos 15 dias obrigou a um novo reforço. Nos cemitérios ficam as marcas de um luto que ficou em suspenso. E como sempre, ao domingo, no Telejornal, o comentário, hoje com João Soares, aqui em estúdio comigo, e Miguel Poiás Maduro, que está em direto por Skype. Boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos então começar por um dos assuntos da semana, a renovação do estado de emergência e os recados que o Presidente deixou. Miguel, comece talvez por si, recados para quem? Para a oposição, quando diz não vamos acrescentar crises políticas e muito menos Governo de Salvação Nacional? Penso que é recados em geral para o país, no sentido de tornar claro que, do ponto de vista deste Presidente da República, tal como aliás era esperado, ele não abre a porta minimamente a qualquer solução governativa que não dependa da maioria que atualmente existe no Parlamento, que é uma maioria precária, mas que existe no Parlamento. Penso que foi claro quanto a isso. Não há qualquer disponibilidade do Presidente da República para patrocinar qualquer tipo de outra solução, de governo de unidade nacional, do governo mais tecnocrático, mas também foi claro no sentido de nós termos maior capacidade de planear e de capacidade de antecipar os problemas futuros e a evolução da situação pandémica. E aí acho que nós temos de começar já agora a preparar a fase de desconfinamento gradual, que provavelmente no final de março iremos assistir. Isso exige ter muito mais capacidade de testagem, reforçar a capacidade de rastreamento e acelerar o processo de vacinação também, o que não depende só de nós, também depende da União Europeia, mas nós temos de fazer a nossa parte. Viu alguma crítica ao Governo no discurso do Presidente? Eu penso que o Presidente da República não quer, neste momento, iniciar nem colocar em causa a autoridade do Governo. Mas acho que houve, da parte do Presidente da República, um pedido no sentido de que todas as autoridades públicas, e necessariamente também o Governo, reforcem a confiança que os cidadãos têm de depositar na capacidade de gestão da crise. Porque há aqui um problema fundamental, que criou-se um ciclo vicioso, porque à medida que se perdeu a própria confiança na nossa capacidade de gestão da crise, perde-se a capacidade das autoridades públicas de conseguirem gerir o comportamento coletivo e, portanto, conseguirem, por exemplo, evitar situações de violação, de desconfinamento. Foi isso que nós assistimos a determinada altura da crise. E, portanto, é muito importante
que quando nós desconfinarmos, isso seja feito de uma forma que, ao mesmo tempo, mantenha a confiança na capacidade de gestão e, portanto, mantenha essa capacidade de nós desconfinarmos, reabrirmos de novo a economia, mas de o fazermos de uma forma controlada, não de uma forma como aconteceu no passado. E acho que, desse ponto de vista, há aí, da parte do Presidente da República, claramente a comunicação de uma necessidade de planear muito melhor do que aconteceu da última vez que reabrimos a economia. João Soares, várias vezes neste discurso o Presidente disse: não podemos, não vamos juntar uma crise política a esta crise já que o país vive. Viu isto como um recado para quem? Para aqueles que fazem críticas permanentes à forma como é gerida a pandemia? Eu achei que a intervenção do Presidente da República foi excelente. Sinceramente, excedeu as minhas expectativas. Ele disse, em primeiro lugar, com toda a clareza, que queria fazer uma comunicação curta e, portanto, não se dispersou por um conjunto de temas. Não. Concentrou-se nas questões essenciais e disse: crise política, não contem comigo para isso. Não é a altura para crises políticas. Temos que resolver uma crise muito maior que qualquer crise política que viéssemos a criar nessa matéria. Eleições antecipadas ou governo de salvação nacional, não contem comigo. O que é preciso é enfrentar, como prioridade das prioridades, a batalha da saúde que temos que travar. E depois, claro, fez algumas observações, mas todas numa base muito sintética e sem grandes, ao contrário do que disse o Miguel Poiás Maduro, que eu desejo que esteja bem e que para a próxima possamos estar aqui juntos e tenha superado os problemas de tosse que tinha. Também não é nada de grave, não está positivo com a Covid, felizmente. Eu acho que o Presidente da República tem sido, do que me lembro em toda a vida democrática do nosso país, a melhor relação entre um Presidente da República e um governo. Repara, desde o primeiro que foi eleito democraticamente, que foi o General Ramalho Eanes. Ou é a força das circunstâncias? Não é força das circunstâncias, é qualquer coisa que ele imprimiu como uma marca sua, que é uma marca muito positiva. Eu acho que isso é altamente benéfico para o país, porque ele está interessado em resolver os problemas do país. E o problema com que estamos confrontados, e ao contrário do que disse o Miguel, eu acho que as pessoas têm uma confiança muito grande na forma como a crise tem sido gerida. Claro que há aqui ou lá, além, uma grande dificuldade, mas figuras como a Ministra da Saúde, como António Lacerda Salles, que é o Secretário de Estado da Saúde, e como a Diretora-Geral da Saúde, Doutora Graça Freitas, merecem uma grande confiança, uma confiança generalizada dos portugueses. Não eu tenho estado agora numa zona rural. Discurso, já agora, não viu aqui de uma forma indireta, dar continuidade àqueles especialistas que disseram que o Governo tem andado a correr atrás da crise e não pode, tem que se antecipar? Mas não há condições para antecipar, ninguém podia prever aquilo que se passou e não há nenhum caso no mundo onde alguém tenha conseguido estar a antecipar o que quer que seja, sejamos sinceros. Quer dizer, nós tivemos agora nesta terceira vaga, tivemos algumas coisas que correram mal numa fase inicial, mas apesar de tudo estivemos muito longe do colapso do sistema de saúde ou do caos no sistema de saúde. Tivemos até uma resposta de dimensão nacional do que nos devemos orgulhar, porque temos doentes transferidos do Amador a Sintra para Gaia e para o Porto, para hospitais que são muito experimentados nesta matéria, é qualquer coisa que nos devia orgulhar. A entrevista que vocês fizeram à Isabel do Carmo é uma entrevista absolutamente notável. Houve 2 dias em que o prime time televisivo era à volta das filas das bichas de ambulâncias, mas porque não se fazia a seleção, imediatamente se corrigiu, deixou de ser. Agora estamos com as morgues. Vamos ter aí outros prime times com as câmaras frigoríficas das morgues. Infelizmente, mas a verdade é um caso. Eu acho que depois, quando lá chegar à fase da minha frase também tem que ver com a comunicação do Então já agora vamos a 2 frases. Vou ao Miguel, até porque uma pergunta para lançar também a sua frase. Até que ponto é que, e em que circunstâncias é que um governo de salvação nacional, salvo erro, como o Rui Rio também tinha referido, seria justificável em Portugal? Eu acho que não vale a pena nós discutirmos se uma coisa é justificável quando ela é manifestamente impossível. Sim. E acho que, desde logo, a avaliação que o Presidente da República faz é essa. Ele entende que a melhor forma é dar cobertura, dar apoio ao atual governo, porque entende que não há nenhuma outra alternativa disponível e que pudesse assegurar com o mínimo de estabilidade a gestão de uma crise desta dimensão. Em Itália, a solução foi outra, porque essa alternativa parece viável. E vem daí a minha frase, que é uma frase que alegadamente foi a primeira frase que o novo Primeiro-Ministro italiano, Mario Draghi,
o ex também governador do Banco Central Europeu, fez, na primeira comunicação que fez aos seus ministros, em que disse aos seus ministros: aqui a unidade não é uma opção, mas um dever. É um governo que não é um governo tecnocrático, é um governo que tem um núcleo duro tecnocrático, mas que tem a participação de membros de praticamente todos os partidos políticos do Parlamento italiano. Muito bem. Houve, no fundo, um reconhecimento em Itália, quase, de que para o país enfrentar não apenas, nem sobretudo, direi, já esta gestão do problema de saúde que é a pandemia, mas sobretudo a recuperação económica e social que a Itália tem pela frente, é fundamental conseguir, durante um certo período, digamos que, suspender a política partidária. São situações diferentes, Miguel. Claro, são situações diferentes. Não. Tenho só que acelerar um pouco esta fase aqui. João Soares, a sua frase, até para fecharmos a questão. Mas já agora, para responder ao Miguel, quer dizer, com todo o respeito do Dr. Rui Rio, não quer comparar o Mário Draghi com o Dr. Rui Rio, em termos de confiança. A menos que se fosse buscar o secretário-geral das Nações Unidas, não estará seguramente disponível. Não há nenhum cenário possível comparável. Eu quis ir buscar uma das estrofes do primeiro canto dos Lusíadas, parte de uma das primeiras estrofes, porque eu acho que isso exprime o que o Presidente da República quis dizer, e é uma que é bem conhecida de todos os portugueses. Nós somos os poucos povos que sabemos pelo menos a estrofe inicial dos Lusíadas: cesse tudo o que a musa antiga canta, outro valor mais alto se levanta. Isto é noutro contexto, mas é isso que o Presidente da República quis dizer. Deixem-se lá de jogos partidários nesta fase, vamos tratar das questões de saúde. E por outro lado, eu quis citar os Lusíadas, porque anda para aí uma narrativa também construída a dizer que a esquerda rejeita a nossa história e não assume a nossa... Eu sou um homem de esquerda, sempre fui, e sou um patriota. Não dou lições de patriotismo a ninguém, mas não as aceito. Portanto, não me venha com essas rábulas, fazem favor. Fica registado. Bom, vamos já a um outro tema. Miguel Poiás Maduro, a questão das autárquicas. Faz sentido o repto deixado por Rui Rio de adiar as autárquicas por causa da pandemia? Eu acho que faz sentido nós planearmos para a eventualidade de o ter de fazer. Nós não podemos ter neste momento a certeza de que as autárquicas vão poder decorrer com a normalidade que é democraticamente exigível. E eu acho que esse é o desafio que nós temos. E é um desafio superior àquele que tínhamos para as presidenciais. Não se trata, e isto é muito importante, nós temos consciência disso, não se trata apenas de conseguir assegurar que o acto eleitoral, que o dia ou os dias, se forem alargados do voto, decorrem com normalidade. Para nós termos eleições democráticas, nós temos de ter a capacidade de haver genuína campanha, porque senão estamos a favorecer os incumbentes. Ora, ao nível das eleições autárquicas, a campanha de proximidade, porta a porta, é fundamental. Nós não podemos... Nós, nestas presidenciais, tivemos, no fundo, uma substituição da campanha tradicional e da forma de comunicação dos diferentes candidatos mais tradicional por debates televisivos. Isso não é viável no contexto de umas autárquicas. E se nós não tivermos uma vacinação e o processo de vacinação relativamente concluído até ao final do verão, portanto, se não conseguimos cumprir aquilo que é o plano original de vacinação, e isso significar que nós tivermos fortes limites à forma como a campanha eleitoral puder decorrer, então aí eu acho que nós temos de estar preparados para a necessidade que a lei permite de poder adiar durante 1 ou 2 meses até concluir o processo de vacinação. Mas um relatório, ou seja, um diagnóstico a ser feito mais tarde. Só para concluir, um diagnóstico a ser feito mais tarde. Exatamente. A decisão a ser tomada mais tarde, mas tem de ser preparada agora. E isso acho que faz sentido nós estarmos preparados para a eventualidade disso ter de ocorrer. João Soares, faz sentido falar já em estarmos preparados para as autárquicas? Ou eu, com todo o respeito, e custa-me ver o Miguel Poiás Maduro, que é um homem inteligente e cuja inteligência e brilho eu respeito, e não queria tirar partido do facto de eu estar aqui em estúdio e ele estar em casa para dizer isto, mas acho que é um disparate completo. Dizer que adiar um mês é uma coisa que pode resolver. O problema é um problema que ou está resolvido, ou se não está resolvido, as eleições têm que fazer garantindo aquilo que é o exercício da normalidade democrática, num contexto diferente, como é aquele da nossa vida de todos os dias, que evidentemente ainda vai demorar algum tempo até que a imunidade nacional esteja garantida. Parece-me esta proposta completamente desenxavida e sem sentido. Nem pensar eu acho que se calhar é porque o Miguel Poiás Maduro, é por isso é que eu dizia que não me queria meter com ele. Ainda não aceitou a hipótese de ser candidato a uma das grandes câmaras como eu acho que ele já, os meios de comunicação social. Eu acho que ele já afastou essa hipótese, mas não sei, Miguel, a palavra é sua. Se já afastou por causa disso que eles querem o adiamento, o Rio está aflito, porque você deu-lhe uma tampa. Isso acontece, já tem acontecido a todos, até a mim já me aconteceu. Levar tampas e dar tampas. Não. Dessas, não das outras.
Dr. João Sá, só que me diga, nós temos neste momento previsto que até ao final de setembro, ter imunidade de grupo, ter 70% da população vacinada. Se assim for, parece-me absolutamente normal cumprir com o calendário previsto. Mas imaginemos que o processo de vacinação, infelizmente, se atrasa ainda mais. Eu aí acho que nós temos de estar preparados para a eventualidade de, nesse caso, se o processo de vacinação apenas ficar concluído final de setembro, final de outubro, podemos adiar mais 1 ou 2 meses as eleições. Eu acho que vocês precisam de umas vacinações políticas, Miguel. Até já foram buscar o Dr. Santana Lopes, que já fechou o partido que tinha criado para ser provavelmente candidato. Não, temos aqui mote para frente a frente. Para frente a frente aqui sobre os candidatos socialistas e social-democratas. Eu quero é que ele esteja bem na próxima cá. Na próxima cá estará. Muito bem, rapidamente vamos aos números. João Soares, ou então, Miguel, como o seu número? O meu número é o valor que o Jornal Expresso trazia neste sábado como previsto para investimento na ferrovia com base em fundos europeus e sobretudo com os novos fundos europeus. São 12.600 mil milhões de euros. Ou seja, um valor 12 mil milhões de euros mais 600 milhões de euros é um valor enorme que está previsto de investimento de ferrovia. Seguramente Portugal precisa de investimento em ferrovia. A preocupação que eu quero manifestar é que nós estamos de novo a ver multiplicações de anúncios de investimentos enormíssimos e eu não vejo nenhum estudo independente de análise custo-benefício, de análise de quanto é que custará a manutenção dessas infraestruturas a ser apresentado de suporte a esses investimentos. Nós não podemos repetir os erros de passado de fazer investimentos elevadíssimos, de gastar muitíssimo do dinheiro que vamos receber da União Europeia em investimentos sem estar sustentados em estudos que não apenas têm de ser estudos muito bons, mas têm de ser independentes para garantir a credibilidade dos mesmos. João Soares, o seu número é uma data? O meu número é uma data, é a data de ontem, é o aniversário do assassinato do general Humberto Delgado. É bom lembrar a nossa história que não é tão longínqua, foi em 1965, que a mando do então ditador, presidente do Conselho de Ministros António de Oliveira Salazar, foi assassinado em Espanha, para onde tinha sido atraído por uma armadilha da PIDE. O general Humberto Delgado tinha sido o candidato presidencial em 58 e que todos os observadores independentes dizem que ganhou as eleições de 1958, mas como as eleições eram uma farsa, e foi assassinado, curiosamente, por uma brigada de 4 homens. Há um filme fantástico do Bruno de Almeida sobre este assassinato, que é talvez a melhor forma de compreender o que é que se passou, que era o próprio guarda-costas do Oliveira Salazar, o Rosa Casaco, que aliás era um bom fotógrafo, fez muitas fotografias de Salazar preto e branco no Forte São João de Estoril, onde ele depois caiu da cadeira, etc. Felizmente. Muito obrigado. João Soares, Miguel Paiás Maduro, obrigado aos dois e até à próxima. O comentário de domingo regressa no próximo telejornal, no próximo domingo, obviamente. Obrigado. Então tem que ter, né? Tô lendo isso daqui, ó. Tô lendo. A pandemia levou a leitura desta forma a mais favelas do Brasil e depois de um ano de confinamento, crianças como estas conseguiram aprender a ler e a escrever. A pandemia tem confinado de forma drástica também as crianças. Cortou-lhes o contacto com a família, com os amigos e o convívio na escola. Hoje, no Fotomaton, vamos conhecer Leonor, de 11 anos, que viu o seu mundo ficar reduzido a um quarto e dominado também pelos medos da Covid. Reportagem de Cândida Pinto, Rodrigo Lobo e Miguel Teixeira. Uso o Instagram e o WhatsApp. Eu gosto dos dois. Talvez o Instagram, que eu passo lá mais tempo. Tenho saudades da minha família, estar com eles. Não há muita coisa que eu possa fazer. Jogar e falar com os meus amigos. Pronto. Olá, sou a Lina Jorge, tenho 11 anos e sou estudante. O mundo de Leonor contraiu-se no último ano para dentro do quarto dela. Depois da infância em Timor, vive agora entre a intermitência de ir à escola e as aulas no ecrã. Ela adaptou-se.
mais fácil de distraíres. E, por exemplo, a tua internet pode estar má e sais da sala de aula, por exemplo, és desconectado e os professores podem não repetir a matéria e, bom, não aprendes. Fui-me adaptando. Ao início não era muito fácil, mas agora já é normal. Olá, Sara. Então. Oi, o que estás a fazer? Nada. Vou ver no TikTok. Eu gosto muito de jogar e de programar. Queres jogar um bocado? Eu ligo-lhes e nós ficamos a jogar durante horas. Tu és nível 260. Às vezes somos 7 a jogar. O meu recorde é com uma amiga minha, que são 7 horas e 50 minutos.